Boa noite, pessoal. Então, a gente vai continuar de onde nós paramos e hoje vamos começar especificamente a fundamentação dos direitos humanos. Começar e concluir, né? Para isso, nós vamos fazer uma análise a partir dos documentos mais relevantes que nós temos em matéria de direitos humanos. E aqui são 3 principais documentos. A Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, a Declaração Americana de Independência, que embora não seja uma declaração de direito, ela contém as ideias que vão permear esse movimento de direitos humanos, e por fim a declaração que nós usamos mais recentemente, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, Declaração de Independência e Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olha só, vamos analisar então textualmente esses documentos. O primeiro documento é a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Então, olha só, você vai dizer, professor, mas isso não é um documento de direito. Não é um documento de direito diretamente, embora esteja baseado em um outro, que a gente vai analisar que não é tão conhecido, que é a Declaração de Direitos de Virgínia. Mas a Declaração de Independência, ela contém a lógica dos direitos humanos, ou ela contém os fundamentos que são os fundamentos utilizados nesse período, e até hoje, em certo sentido, para o reconhecimento dos direitos. E aí vamos ler aqui 2 parágrafos dessa declaração de independência. Então, primeiro ele vai contextualizar a razão de fazer uma declaração. Ele vai dizer, olha, nós vamos fazer uma declaração porque nós precisamos explicar à população por que estamos fazendo isso. E vai dizer assim, quando no curso dos acontecimentos humanos se torna necessário a um povo dissolver laços políticos que o ligavam a outro e assumir entre os poderes da terra posição igual e separada a que lhe dão direito às leis da natureza e às do Deus da natureza, o respeito digno para com as opiniões dos homens exige que se declarem as causas que os levam a essa separação. Então, os representantes das colônias vão dizer, olha, vamos dizer por que nós estamos fazendo isso. E aí eles começam, e é aqui que nos importa, esse início do segundo parágrafo. Consideramos estas verdades, olha só a palavra, como evidentes por si mesmas. Uma outra tradução possível é nós consideramos estas verdades como autoevidentes. O que quer dizer algo autoevidente? Algo autoevidente é algo que não precisa de comprovação. A simples afirmação ou a simples apresentação por si só é suficiente. Não precisa de um ato posterior. Aquele ato que eu pratiquei é suficiente para a caracterização daquela verdade. E eles estão dizendo que estas verdades que nós vamos listar agora são verdades autoevidentes. Elas não precisam de outra comprovação, elas por si só se confirmam. Quais são essas verdades? 1. Que todos os homens são criados iguais. Todos os homens são iguais. Mas não só são iguais, eles são criados iguais, ou seja, isso é uma condição da natureza humana. O ser humano, por natureza, ele é dotado de igualdade. Dotados pelo Criador de certos, segundo a palavrinha, segundo a expressão, direitos inalienáveis. Direitos dos quais eu não posso abrir mão, direitos que me pertencem de uma forma intransigível. Eu não posso transferir, eu não posso transigir sobre eles, nem nada. Que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura ou a busca da felicidade, que a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados, que sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir um novo governo. Até aqui, tá bom? Baseando em tais princípios e organizando os poderes de forma que lhe pareça mais conveniente para realizar a segurança e a felicidade. Isso até aqui. Olha só,
O que a gente tem aqui? Quais são os princípios que guiam essa declaração, gente? Primeiro, e é o principal, essa declaração ela é feita com a ideia de que existem direitos prévios aos governos, ou seja, o governo reconhecendo ou não, o governo garantindo ou não, não importa. Antes dos governos existirem, existem certos direitos. E é para garantir esses direitos que eu tenho a instituição de governos. Os governos, eles não criam os direitos. Os governos são instituídos para garantir os direitos. É uma lógica diferente. A gente pensaria, né, os governos criam os direitos. Eles estão dizendo não. Os governos são criados para garantir esses direitos. Tá. Primeira grande lógica, né? Segundo documento que eu quero analisar com vocês, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Deixa eu ver o comentário. Abri o chat aqui. Os governos partem de uma teoria contratualista. Isso. Nesse caso aqui, a Declaração de Independência dos Estados Unidos vai partir de uma teoria contratualista, que nós fazemos um pacto entre a gente enquanto sociedade e que esse pacto é o que funda o governo. E aí a gente tem um contratualismo específico, que é um contratualismo com base em Locke. Ou seja, nós firmamos um pacto para que os governos... Isso, o ser humano abre mão de certa liberdade, mas para que o governo garanta mais liberdade. Mais liberdade no sentido de liberdade que a gente chama de liberdade jurídica, né? Para que nós tenhamos, então, uma liberdade dentro da sociedade. Então, sim, é uma lógica que contratualista, que a gente chama de contratualismo lockeano. O segundo documento que a gente vai considerar é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento aqui, ele tem a mesma lógica que o documento anterior. Olha só, gente, acho que chegaram depois, só para contextualizar. A gente está lendo 3 documentos aqui importantes para a gente poder compreender qual é a lógica ou quais são os argumentos que se usam em favor dos direitos humanos. A gente leu a Declaração de Independência dos Estados Unidos. E nós vamos começar a ler agora a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é uma declaração francesa. Boa noite, pessoal. Olha só, o que a Declaração Francesa nos fala? A Declaração Francesa vai dizer assim, eu só quero ler o preâmbulo e o primeiro artigo. Os representantes do povo francês, constituídos em Assembleia Nacional, considerando que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos... Olha só, a palavrinha começa a aparecer. Dos direitos do homem. Gente, direitos do homem é a expressão em francês para se referir a direitos humanos. É porque em francês a expressão é direitos do homem, mas em português, né, o conceito que nós usamos é direitos humanos. Então, os representantes do povo francês, aí, na época da Revolução, vão dizer, olha, a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos humanos são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção dos governos. E aí vão continuar. Resolveram expor, os representantes, né, resolveram expor em declaração solene os direitos naturais. Aqui começa a aparecer a teoria que fundamenta esses direitos. A teoria do justnaturalismo, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas aqui começa a aparecer explicitamente. Os direitos humanos, segundo a Declaração Francesa, são baseados nos direitos naturais. Ou seja, que foi o ponto que a gente viu ainda há pouco na Declaração de Independência. São direitos que não são criados pelos governos, mas são direitos que já existem antes dos governos. Os governos vão regular, vão
instituir ou de alguma forma, instituir entidades e órgãos e medidas para zelar por esses direitos, mas eles não vão criar esses direitos. Direitos naturais, inalienáveis, eu não posso abrir mão deles, e sagrados do homem. A fim de que esta declaração, constantemente presente em todos os membros do corpo social, lhe lembre sem cessar os seus direitos e os seus deveres, a fim de que os atos do poder legislativo e do poder executivo, a instituição pública, sejam, por isso, mais respeitados. A fim de que as reclamações dos cidadãos, doravante fundadas em princípios simples e incontestáveis, não podem ser questionados, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral. Aí olha o que diz o artigo 1º, gente, que é o que mais nos interessa aqui. Os homens, e por consequência, a Assembleia Nacional reconhece e declara na presença e sob os auspícios do Ser Supremo os seguintes direitos do homem e do cidadão. Os homens nascem e são livres iguais em direitos. A ideia aqui é o ser humano já tem, de forma inerente, certos direitos. De novo, ele não veio a receber esses direitos do Estado, mas ele já os tem desde antes de participar do Estado. E aí vai dizer as distinções sociais só se podem justificar na utilidade comum. Esse documento aí é muito relevante para não só os direitos humanos, como a teoria política, ciência política, direito constitucional contemporâneo. E vai trazer vários elementos, como, por exemplo, soberania, discussão sobre soberania, mas também traz direitos, tá? Olha o que ele vai dizer no artigo 2º, muito semelhante à Declaração de Independência dos Estados Unidos. O fim, o objetivo, a finalidade, a razão de ser de toda a associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Esse documento, assim como a Declaração de Independência, tem base na mesma lógica. Que lógica é essa? Que os direitos humanos, eles são direitos prévios ao Estado, direitos que não dependem da vontade do Estado para existir. Professor, por que isso é relevante? A gente vai ver daqui a pouquinho, porque essa é uma confusão que existe até hoje entre justnaturalismo e positivismo jurídico, tá bom? O último que eu queria destacar aqui, gente, não tem tanta relação com os direitos humanos, mas tem uma relação muito próxima com um conceito importante do direito civil hoje. Você provavelmente, se você estudou direito civil contemporâneo, né, as últimas discussões do direito civil, você já ouviu uma expressão chamada de dessacralização da propriedade. Dessacralização da propriedade. Esse é um conceito caro ao direito civil contemporâneo, que é o conceito de que a propriedade não deve ser encarada como sagrada. Ou seja, ela não é o principal, o único direito que existe, mas é um direito importante. Mas ela não deve ser vista como um direito intangível. Por que esse conceito de dessacralização se tornou tão forte ultimamente? Porque o conceito anterior era o conceito da sacralidade da propriedade, que foi introduzido por essa declaração. Claro, esse é o seu ponto crítico, né? Mas, enfim, ela é relevante para isso. Que é a ideia de que a propriedade ela não deve sofrer restrições. É o que diz o artigo 17. Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir, evidentemente, sob condição de justa e prévia indenização. Tá bom? Esse artigo 17 aqui dá origem a essa lógica de propriedade como sagrada, que não é mais muito predominante hoje. Ok, gente.
Então, vimos dois documentos. Os dois documentos trazem o caminho na mesma direção. Que direção é essa? Existem direitos pré-existentes à ordem jurídica e esses direitos são fundamentais, essenciais ao ser humano. Você vai dizer assim, mas e hoje? A gente ainda tem documentos desse tipo? Aí eu vou dizer e vou trazer para o nosso principal documento contemporâneo de direitos humanos, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal é o principal marco contemporâneo atual, né? Contemporâneo atual é redundante. É o principal marco contemporâneo dos direitos humanos. É ele que guia a ideia que nós temos hoje de direitos humanos. Então, bora ver neste documento quais são as ideias que permeiam, que guiam esses direitos. Aí começa aqui a declaração. Vou ler só alguns parágrafos do preâmbulo e também o artigo 1º. Considerando que o reconhecimento da, olha só a expressão, dignidade inerente a todos os membros da família humana. Dignidade inerente. O que é isso? É uma dignidade que não é recebida. Lembra que eu falei isso na aula passada? A dignidade não é um elemento extrínseco. Ela é um elemento intrínseco do ser humano. A dignidade é algo, não é que você receba de fora. A dignidade é uma característica, é um atributo da condição de ser humano. E é isso que a declaração reconhece. O ser humano tem uma dignidade inerente. E todo ser humano, todo membro da família humana, todo membro da raça humana, eles chamam de família humana, tem essa condição de dignidade. Isso mesmo, Davi, independente da situação, independente de qualquer característica, tá bom? E de seus direitos iguais, olha só a palavra que eu repeti aqui, e direitos inalienáveis. Isso tudo é o fundamento da liberdade, outra palavrinha que repete, fundamento da liberdade, olha só. Embora separados por mais de 100 anos, mais de 150 anos, elas repetem as mesmas ideias. O respeito à dignidade inerente, o respeito a essa condição de seres iguais e dotar de direitos inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz do mundo, tá bom? Aí o segundo parágrafo vai falar do regime nazifascista que dominou a Europa, considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que todos gozem de liberdade de palavra, de crença, da liberdade de viver a salvo do temor e da necessidade, foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum. Todo ser humano quer viver a salvo da opressão, do terror, e não quer ser submetido a atos bárbaros, enfim. Considerando isso tudo, o último parágrafo que eu ia ler é o... Não, só esse mesmo. Não, tá aqui. Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmam na Carta da ONU a sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e olha só, no valor do ser humano. O valor do ser humano a gente se refere como a dignidade humana. E na igualdade de direitos entre homens e mulheres e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em sua liberdade mais ampla, vão proclamar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Que diz o quê? Artigo 1º. Todos, de novo, sem distinção, todos os seres humanos, olha a palavrinha que repete, igual na Declaração Francesa, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos.
Todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direitos. O que é que isso significa, gente? Isso significa que a dignidade ela é inerente à condição humana e, portanto, de novo, eu vou tocar nessa tecla que vai fazer sentido daqui a pouquinho. Ela não pode ser abandonada, ela não pode ser trocada, ela não pode ser retirada. A dignidade não é o que o Estado pode tirar, por quê? Porque não foi ele que deu. Entendeu a lógica? Se o Estado não deu, ele não pode tirar. O que o Estado não dá, ele não tira. Ele não tem essa autoridade. Todos os seres humanos são dotados de razão e consciência, isso lembra Lacan, né, que a gente viu a aula passada também, e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. A partir daqui, ela vai trazer vários dispositivos e direitos em relação a cada ser humano. Vida, proibição da escravidão, proibição da tortura. Vou destacar o inciso 6, o artigo 6º. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa. Gente, isso aqui é o direito à personalidade jurídica. Esse é um direito também muito importante. Talvez fosse, segundo Hannah Arendt, é o direito fundamental básico. O direito fundamental mais básico, melhor dizendo. O que significa isso? Que o ser humano... Lembra que a gente falou sobre dignidade na aula passada? A dignidade é o que separa os seres humanos de coisas. Perfeito. O que significa isso? Esse artigo 6º, que o ser humano deve ser visto como pessoa e não como coisa em todo e qualquer lugar. Não importa se eu nasci na Eritreia, país onde tem prisão ilegal, onde não tem julgamento justo, ou se nasci na Coreia do Norte, ou se nasci na Suécia. Todo ser humano deve ser tratado como pessoa, como sujeito de direitos e não como um objeto ou uma coisa. Essa é uma garantia decorrente do artigo 6º, ok? Bem, vistos esses 3 documentos, agora a gente pode efetivamente começar nossas anotações. Gente, olha só. A controvérsia sobre os direitos humanos, ela é uma controvérsia entre 2 correntes principais. Não são as únicas, mas são as principais, de longe, que é o positivismo jurídico e o justnaturalismo. Olha só, qual é o ponto controverso aqui? Qual é o ponto de objeção entre as 2 correntes? É se existem direitos independentemente do reconhecimento estatal. Para o positivismo, já antecipando, não existe direito anterior ao reconhecimento estatal. Para o positivismo, todo direito é um direito que o Estado assegura. Para hoje, né? Antigamente era a comunidade política, mas, enfim, hoje, na modernidade, todo direito precisa contar com reconhecimento estatal. Porque nós, sociedade, damos ao Estado essa autoridade. Então, vai dizer o positivismo, se o Estado não reconhece, quer dizer que esse direito não existe. Já o justnaturalista está dizendo, não pode ser assim. Os direitos humanos precisam, sim, ser considerados como que eles são. O que é que eles são? Direitos independentes de reconhecimento estatal. Ou seja, o Estado reconhecendo ou não, eles existem. Só mas sendo violado. Pois é, só pode ser violado algo que existe. Se eles não existissem, eles não seriam violados. E aí o justnaturalismo insiste nisso. Os direitos humanos não estão condicionados ao reconhecimento estatal. Os direitos humanos não estão condicionados à vontade do Estado. Já o positivismo vai dizer, estão sim. O positivismo vai dizer, os direitos humanos dependem da aquiescência, de alguma forma, desse Estado. Ok? Essa é a configuração básica
desses dois ramos, dessas duas vertentes. Bora começar com o justnaturalismo, gente. O que configura o justnaturalismo? Primeiro, o direito ele seria formado a partir de duas leis, a lei positiva e a lei natural. O justnaturalismo não significa, de novo, o justnaturalismo não significa que exista só lei natural. Ah, professor, mas eu aprendi isso. Não, esse é um mito. O justnaturalismo, a gente está dizendo que existem os dois. Existe o direito positivo, que nós conhecemos, lemos nas leis, na Constituição, existe. Mas existe também o direito natural, que é um direito pré-existente ao Estado, pré-existente ao ordenamento jurídico, que é um direito que não está necessariamente expresso em uma norma, mas ele existe. Ele existe. E o direito é formado pelos dois. Ele é formado pela lei positiva e pela lei natural. Essa conjugação entre esses dois elementos vai formar a lei. Formar, no caso, o direito, melhor dizendo. Vai formar o direito. Olha só, mas o que é lei positiva, gente? O que é esse negócio de direito positivo? O direito positivo, ou a lei positiva, é o direito que decorre do reconhecimento do Estado, que decorre da vontade da sociedade, por meio do Estado, né? Vontade do Estado. Então, olha só, eu vou recapitular com vocês obrigações lá no terceiro semestre. Vocês estavam novinhos ainda, sabiam o que queriam da vida. Lá no terceiro semestre, vocês aprenderam as fontes das obrigações. E nós, classicamente, dividimos as fontes das obrigações em duas grandes fontes. A fonte legal e a fonte da vontade. A fonte legal é quando a lei estabelece a obrigação. E a fonte da vontade é quando nós decidimos, de alguma forma, direta ou indiretamente, por meio da vontade, assumir uma obrigação ou assumimos em decorrência de um ato voluntário. Mas o ato voluntário, ele é independente da lei, gente? Uma obrigação. Relembra aí civil 2. Uma obrigação é independente da lei, uma obrigação voluntária, uma obrigação que você assume com base na vontade. Ela é independente da lei? Sim ou não? O que vocês me dizem? Vocês ainda lembram dessa matéria? Não lembram mais. Não lembro. Gente, olha só. A obrigação jurídica, mesmo quando ela é fruto da vontade, ela depende da lei. Aí a gente vai dizer lá em civil 2, que a lei sempre é a fonte de uma obrigação jurídica. Seja de forma direta, quando ela mesma cria a obrigação, seja de forma indireta, quando ela autoriza a criação da obrigação. Então, se você contratou um pistoleiro, isso é um negócio jurídico? Não. Existe um negócio jurídico válido? Não. Porque é um objeto ilícito. É um objeto ilícito. Nesse caso, então, olha só. Quando você tem um objeto ilícito, você tem um negócio voluntário que não é jurídico porque atenta contra a lei. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque eu estou dizendo o seguinte. A lei positiva é aquela norma jurídica que decorre da vontade da sociedade, ou seja, e aqui é por causa do Estado, né? O Estado vai lá e autoriza ou não aquela norma a existir. E a lei natural? Bem, a lei natural não depende disso. A lei natural, ela funciona, ela existe independentemente de qualquer reconhecimento. Não importa qual seja a vontade do Estado sobre aquele assunto, a lei ela tem valor por si só. Então, o Estado não concorda, não importa, o direito natural continua existindo. Por quê? Porque a lei natural não se submete a um processo formal de criação.
Quando a gente pensa na lei, a lei tem que ser um trâmite, um processo. Se essa lei for criada por uma instância errada, ou se essa lei for criada por uma instância, nem pode ser errada também. Se for criada por uma instância não autorizada, essa norma jurídica é inválida. Pode ser até inconstitucional, né, se houver um vício de iniciativa, por exemplo. Mas, quando a gente tem a situação específica da lei natural, ela não passa por esse processo. Ela não vai sofrer esse tipo de formalização. Para o justnaturalismo, existem os dois tipos de direito, o direito natural e o direito positivo. Por que isso importa? Porque é essa a teoria que baseia os direitos humanos. Vocês lembram que a gente estava lendo os documentos? Os documentos estão todos baseados nessa ideia de lei natural. Tanto a Declaração Americana, quanto a Declaração Francesa, quanto a Declaração da ONU, os três eles remetem à mesma ideia. Qual é a ideia? Que existem certas garantias que o ser humano tem, independentemente do Estado. O Estado querendo ou não, não importa. Aquela garantia existe. Então, o que é que vai dizer um justnaturalista? Esses direitos aqui, eles vão servir de parâmetro para um ordenamento jurídico. O que eles vão dizer? Olha, tá vendo a lei natural? Tá vendo a lei positiva? Elas têm que caminhar, não são iguais, são diferentes. Elas têm que caminhar juntas. É isso que tem que acontecer. Quando acontece o contrário, quando a lei natural vai para um lado e a lei positiva vai para outro, é porque essa é uma lei injusta. É uma lei que atenta contra os direitos naturais. Nós vamos chamar de direitos humanos. A lei natural a lei natural vai para um canto e a lei positiva para outro, significa que a lei positiva está no sentido contrário àquilo que é uma exigência dos direitos naturais. Olha só, e a gente vai dizer assim, olha, a lei natural vai trazer direitos que nunca vão ser previstos em lugar nenhum? Não, não é isso que eu estou dizendo. Muito provavelmente, a lei natural vai trazer dispositivos que serão reconhecidos. Então, por exemplo, direito à vida, um direito natural clássico. O direito à vida está reconhecido em algum lugar? Hoje está, na própria declaração da ONU, na Constituição. Então, o direito à vida é reconhecido em vários lugares. Então, sim, os direitos naturais, eles tendem a ser reconhecidos pelo direito positivo, sem nenhum problema. Mas isso não muda o fato de que eles não foram criados pelo Estado, eles foram só reconhecidos, declarados. Professor, Até aqui. pode-se dizer que o direito natural ele se sobrepõe sobre o direito positivado? Sim, em certos casos eles se sobrepõem. A gente vai dizer assim, sempre vai haver uma diferença entre eles dois, né? Então, existe um nível do direito positivo, ficar um pouco longe, que se aceita. E aí, tudo bem, né? É um nível que a gente vai chamar um nível de injustiça tolerável. Então, a lei positiva não está muito junta, mas ela está ali. Próximo. Só que tem situações, Davi, que a lei positiva é tão contrária ao direito natural, ela é tão atentatória, que ela, sim, ela perde esse caráter e aí o direito natural é que se impõe. Por exemplo, Davi, o caso do direito nazista. O direito nazista é tão injusto, mas tão injusto, que os cidadãos deveriam descumprir o direito nazista e respeitar a lei natural. Mas isso não é sempre, tá? Só em casos de muita gravidade, só quando aquela diferença é muito grande. Tudo bem? Perfeito, gente? Gente, bora fazer uma pausa de 10 minutinhos para a gente voltar e finalizar com o positivismo, tá bom? A gente faz uma pausa de 10 minutos e volta às 9h30, 9h30, para a gente concluir com o positivismo jurídico, tá bom? Espero vocês.